qual é o período, o tempo certo de eu alimentar minhas abelhas sem ferrão, quando não há presença de alimento na natureza. Então bora lá que eu vou te responder isso agora. Bom, isso muitas das vezes os meliponicultores, quando principalmente é iniciante, tem dúvidas de quando e qual tempo o período certo de alimentar as abelhas sem ferrão. Seja em alimento de xarope, que é alimentação energética, e alimentação de proteína, que é o bombom de pólen. E também, geralmente, a gente costuma doar para os enxames a cera mista, que é para ajudar a incentivar as abelhas a ter um desenvolvimento muito maior se comparado sem essa aplicação desses dois alimentos, que é o bombom de pólen, mais o xarope ou mel, tá? E também a cera mista. A cera mista ajuda demais o enxame a desenvolver. Bom, para saber se você precisa alimentar ou não, você tem que revisar as suas colmeias. Como é que você vai fazer essa revisão? Abrindo cada uma delas. Seja em melípona, seja trigona, você vai abrir, vai tirar aquele plástico ou abrir a tampa para você visualizar o enxame. Então, no caso, tem que visualizar ele todo, tanto em cima como embaixo, para você ver a quantidade de reserva que esse enxame tem. Se esse enxame você abriu, ele está lotado de mel e você nem colheu mel, então você não vai precisar alimentar, porque ali o enxame está bem nutrido e do qual você não precisa entrar com alimentação. Mas você pode entrar ali com a cera mista para ajudar esse enxame a desenvolver mais ainda do que está. Geralmente, muitos meliponicultores não têm o costume de colher o mel, ou seja, eles têm aquelas espécies mais para hobby, e do qual, com isso, muitas das vezes, o enxame no período de produção de mel, ela acaba estocando muito alimento. E com isso, quando o meliponicultor não colhe, a abelha deixa aquele estoque ali e vai consumindo de acordo com o tempo. Mas mesmo assim, não é bom confiar, porque às vezes o enxame está muito forte, ou às vezes ali, mesmo em período fora, né, da produtividade de alimento, ou alimento que tem na natureza, às vezes ela pode consumir aquele alimento muito rápido, e do qual você vai precisar, em algumas das ocasiões, aplicar alimentação para esse enxame se manter vivo e manter o ritmo de postura, tá? Então é uma coisa que vocês têm que tomar cuidado também. Muitas vezes não é porque está cheio de alimento, ou tá um enxame bem populoso, quer dizer que o enxame está bem. Às vezes está com pouco alimento, já está acabando a reserva dela e você, em pouco tempo, vai ter que utilizar, né, a doação de alimento para esse enxame se desenvolver, tá? E manter o ritmo ali de postura quando há falta de alimento. Na natureza, o estoque que tem ali dentro da colmeia, a abelha acaba consumindo. É por isso que dentro do período de produção de mel, né, que é um tempo de produção muito grande e que tem ali um ritmo muito grande de alimento, ali para a abelha estocar, aquele estoque, elas utilizam, né, da forma que ela estocou no período certo, período de escassez chegou, ela vai consumindo aquele alimento, até chegar o novo período de florada, e por assim vai e continua o processo. Então você abriu a colmeia, você viu que tem muito alimento? Não alimenta. Você abriu a colmeia e viu que tem muitos potes vazios? Você vai precisar alimentar. Se está muito pote vazio, é porque ela está consumindo aquele alimento, e do qual, muitas vezes, quando está na situação, você tem que alimentar. Se não alimentar, a rainha vai parar a postura, ou vai diminuir a postura, seu enxame vai enfraquecer, e você vai ter um enxame fraco no seu meliponário. Se você não tiver outros enxames para fortalecer com relação à questão de campeiras, e também a questão de dias de cria, você pode perder a colmeia. Então, do qual, você tem que fazer revisão. O que eu sugiro vocês fazerem? Pelo menos uma vez a cada mês, né, uma vez por mês, você abrir a colmeia e verificar, avaliar como que está a situação interna dessa colmeia. Assim você vai evitar de perder o seu enxame de abelha. E lembrando, quando você abre o enxame, você tem que verificar como que está a questão ali de postura também. Você avaliar se a postura está regular ou não. Você verificar se tem postura nova, postura nascente. Verificar se tem um pólen, se tem mel. Se não tem, aplicar a alimentação de bombom de pólen mais o xarope ou mel, tá? Então, do qual, você fazendo essa alimentação, você vai evitar de perder as suas colmeias de abelha sem ferrão. Então, abriu, viu os potes vazios e viu que não tenha muito alimento, a quantidade é muito pouca, entra com alimentação de imediato. E qual que é a frequência dessa alimentação? O bombom de pólen, eu sugiro vocês colocar nessa situação 2 vezes a cada 15 dias. De 15 a 15 dias, uma bolinha de pólen. Se você vê que o enxame é muito forte, muito populoso, como por exemplo, uma escaptotrigona, uma amandaguari, uma tubuna, né? Ou um enxame de borá, que a quantidade de abelha é muito maior se comparado com as abelhas melíponas, coloca 2 bolinhas a cada 15 dias. Se é um enxame menor, por exemplo, que o enxame de abelha já tá aí, mirim, uma bolinha de 15 em 15 dias. O xarope, qual que é a frequência? O xarope, aí já é uma frequência maior. Qual que é essa frequência? De 7 em 7 dias. Tá? De 7 em 7 dias, você aplicar de 1 a 2 alimentação dentro desse prazo de 7 dias. Por quê? Porque o alimento de xarope ou mel é o que elas mais consomem, que dá fonte de energia para elas trabalhar, para elas sair e ir no campo colher o alimento na natureza. Então, muitas vezes, mesmo que está fora do período de escassez, ela precisa fazer a limpeza interna e, em algumas das ocasiões, ela acaba encontrando o alimento na natureza. E o que ela encontra? Pólen e mel. Mesmo que está no período de chuva, que geralmente acaba lavando o néctar no período ali que está abrindo a floração, se foi na manhã cedinho, não choveu, saiu os botões florais e a abelha começou a sair, ela consegue ainda colher um pouco desse alimento. Mas se choveu, ela não consegue colher esse alimento, porque a chuva lava o néctar, tá? Mas em muitas ocasiões,
mesmo em período de chuva, elas ainda encontram bastante pólen. E com isso, o pólen que elas colhem, elas levam para a colmeia e reabastecem os estoques dela, tá? Então, do qual é uma coisa que vocês têm que observar também. Às vezes o enxame está com muito pólen, você não precisa alimentar com pólen. Se você olhou o enxame e não viu nada de pólen, alimenta o enxame, tá? E o xarope é de pelo menos aí de 7 em 7 dias, 1 a 2 vezes, tá? Por semana, você aplica alimentação de xarope. E quando é que eu vou parar essa alimentação? Você vai parar quando você vê que ela está com uma quantidade boa de alimento. Se você viu que ela está com uma quantidade grande de alimento, suspende a alimentação. Depois de ali mais ou menos 15 ou 1 mês, você volta a verificar esse enxame e ver se ela vai precisar de mais alimento ou não. Com isso, você vai ter ali, né, uma organização, um controle melhor com base nessa questão aí, tá? Então, no caso, é observar. É fazer verificação, fazer avaliação, fazer revisão sempre que possível, para evitar que você não perca os enxames. Ah, Tainan, mas quando que é o período de escassez? O período de escassez, pessoal, é o período de chuva. O período de chuva, muitas das vezes, acaba que praticamente todo dia, ou praticamente aí, uma vez sim, uma vez não, tá chovendo. Com isso, as abelhas não conseguem trabalhar. Ela fica parada dentro de casa, né, na caixinha delas, fazendo o que ela deve fazer na parte interna, que é a limpeza interna, que é a manutenção interna, né, e por aí vai. E ela acaba consumindo o alimento que está dentro da colmeia também, que é o alimento reserva. Então, se a abelha não está saindo, ela está parada dentro da colmeia, usando todo o alimento que ela tem. Mas ela não vai usar de uma vez, ela vai usando aos poucos. Então imagina só, ficar 7 dias chovendo, o tanto de tempo que essa abelha perdeu para colher alimento na natureza, mesmo fora da época, porque fora da época também, né, de produtividade, elas encontram alimento, mas é uma quantidade menor, e muitas vezes não dá para suprir a necessidade interna da colmeia. É por isso que ela sempre monta reserva. Então quando você for colher mel, procure deixar uma parte para elas, tá? Colher o mel não tira tudo, deixa uma parte para ela, a outra parte você pega. Se você vê que você tirou uma quantidade muito grande, entra com alimentação, e muitas vezes é necessário você entrar com alimentação. Período de chuva, então, é o período que as abelhas costumam consumir uma quantidade maior de alimento, porque está faltando alimento na natureza e muitas vezes o que tem é muito pouco e não supre as necessidades internas. Então, período de chuva, tá? Período de chuva é quando você tem que ter uma atenção a mais para suas colmeias e é quando você tem que alimentar as abelhas também, dependendo da situação. Algumas vão precisar, outras não. Então, por isso tem que fazer a revisão. Agora, chegou o período de produção de mel, para de alimentar. Mas aí do qual antes, pelo menos aí 1 mês, 2 meses antes, vocês param de entrar com alimentação para não correr o risco de contaminação. Durante esse período a abelha vai consumir o alimento que tem ali, ela consegue consumir todo aquele alimento na parte interna, né? E com isso o que ela produzir logo à frente vai ser alimento, que é o mel floral, se você for colher. Mas geralmente quando está o ninho e sobreninho, você muitas vezes não colhe do sobreninho, mas em alguma das ocasiões você pode colher também do sobreninho. Então às vezes quando você está com um enxame bem forte, bem populoso, mas você estava alimentando e estava só no ninho e sobreninho, a melgueira que você colocar e você parou a questão de você alimentar o enxame e colocou a melgueirinha, o que a abelha produzir na melgueirinha dentro do período de produção de mel, mesmo que você estava alimentando, mas quando você colocou a melgueira, você parou, suspendeu a alimentação, o que ela produzir na melgueira vai ser mel floral, que é um mel puro, puro, puro mesmo, porque na parte de baixo você não tem segurança, né, de que aquele mel, ele é 100% puro, porque às vezes deve estar misturado com mel de alimentação que você fez. Então na melgueirinha que você colocou, você vai ter ali, né, uma porcentagem maior, né, uma segurança maior de que aquilo ali é 100% mel. Então quando chega o final da florada, aquela alimentação que você aplicou, e depois você vê que a melgueira, ela encheu a melgueira, mas o sobreninho está ainda lotado de mel, já deu tempo dela consumir aquele alimento, quando finaliza o período da floração, e você pode colher pelo menos do sobreninho, tá? Porque já deu tempo dela consumir aquela parte ali e reabastecer com mel floral. Então geralmente é feito dessa forma, tá? Então é isso aí, pessoal. Então do qual vocês têm que ter muita atenção mesmo quando vocês forem, tá? Quando vocês forem fazer revisão nos enxames e avaliar a questão de quantidade de abelha, quantidade de cria, se tem postura nova, postura nascente, não só alimentação, tá? Muitas vezes o enxame está bem nutrido, mas às vezes o enxame não está bem com base o quê? A rainha velha, ou se então às vezes o enxame está sem rainha, ou às vezes o enxame está fraco, mesmo com muito alimento, às vezes você tem que aplicar alimentação. Então são coisas que vocês têm que ficar de olho, tem que ficar esperto e prestar bastante atenção para não perder as suas colmeias. Então é isso aí, pessoal. Eu espero que essa informação de hoje tenha servido para vocês aí, para um conhecimento a mais, porque muitas vezes a pessoa tem dúvida, né? O melipontor tem dúvidas de o que fazer nessa situação e de quando é necessário alimentar as abelhas, tá? Então, do qual são coisas que você tem que fazer revisão, não tem como correr da revisão. Tem que revisar as colmeias sempre que possível, pelo menos de 1 a 2 vezes por mês é o suficiente. Revisar tudo em geral, quantidade de abelha que está saindo, a questão de cria nascente, cria nova, quantidade de alimento, tá? E é isso. Então, vamos que vamos dar brasa, vamos cuidar das abelhinhas, não vamos deixar elas na mão, tá? Sempre que possível fazer revisão nelas aí, não abrir todo dia, às vezes a pessoa acaba abrindo a colmeia todo dia, se prejudica o enxame, que a cada abertura que você faz em cada colmeia para ver, ou curiosidade mesmo, você acaba desregulando toda a temperatura interna que a colmeia tem para manter ela viva, as crias vivas, né? E também as abelhas. Então, procura evitar de abrir todo dia.
procura evitar. Não abra todo dia, senão você vai ter um enxame aí muito ruim. Porque o enxame desenvolve nessa situação aí, conforme eu estou trazendo a vocês. Então abra aí pelo menos de 2 vezes por mês ou 1 vez por mês, tá? Que é o suficiente, não precisa abrir todo dia. Então toma cuidado com isso aí, já toma cuidado com todas essas questões que eu estou trazendo aqui para vocês. Vocês vão ter um meliponário aí de sucesso e vão ter colmeias aí muito boas o suficiente para ter aí um enxame grande, populoso e produtivo aí no seu meliponário, no seu local que você tem no seu criatório.